Isso, nessa fase foram expedidos 12 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e todas as prisões foram cumpridas nessa data, o que dá para a gente aí uma efetividade acerca do desmantelamento de uma grande organização que fazia remessa de entorpecentes interestadual de drogas. Para a realização, no modus operandi de remessa de entorpecentes, eles também falsificavam documentos públicos, como as notas fiscais de comunicação de transporte. Certo. Diante dessa operação, assim, dá para dizer que toda a organização criminosa já foi desbaratada, é isso? Olha, considerando que a cada fase que a gente realiza, né, no cumprimento de mandado de busca, a gente encontra novos elementos de prova, eu não poderia afirmar que para por aqui. Pode ser, a gente ainda vai analisar as novas provas e pode ser que a gente ainda encontre outros elementos, outras pessoas envolvidas também. Doutor, com relação a algumas das prisões que chamam a atenção, né? Temos prisões de homens, de mulheres, também foi presa uma advogada nesse processo. Qual seria a ligação dela com a organização criminosa? Isso, a gente encontrou ali ao lado de um dos líderes do grupo uma advogada que ficava responsável principalmente pela parte financeira, né, dessa organização. Outro fator que chamou a atenção também é que dentro dessa organização complexa, 2 pessoas foram presas por estarem infiltradas nas transportadoras e serem pontos de contato para facilitação do envio dessas mercadorias. Essas drogas seriam levadas para todos os estados da União ou tem algum local específico? O estado mais comum que a gente viu foi São Paulo, mas também tem alguns estados do Nordeste e do Sudeste, como Rio de Janeiro. Mas o destino mais comum era São Paulo. A expectativa é que essa organização movimentava milhões de reais, é isso? Isso, eu anotei aqui um balanço para a gente ter como parâmetro, e assim, desde o início dessa operação, que dura aí aproximadamente 5 meses, foi apreendida 1,5 toneladas de maconha, quase 1 tonelada de haxixe, meia tonelada de crack e meia tonelada de cocaína. A gente estima, multiplicando isso por um valor médio aqui em Cascavel, um prejuízo de 3,5 milhões. E quando eu falo no valor médio de Cascavel, é um valor por baixo. A gente sabe que esse valor não é aquele utilizado na ponta da venda de drogas, que são feitos normalmente em grandes capitais, seja do Nordeste ou do Sudeste. As empresas transportadoras, né, que eventualmente estavam envolvidas nessa situação, estão colaborando com as investigações? Esse é um ponto bom que o senhor tocou, porque assim, a gente não tem nenhuma informação de que a transportadora tivesse envolvimento. Tá? As transportadoras são utilizadas para remessa. Esse é um modus operandi que facilita muito aqueles que estão traficando, porque eles não se expõem, né? Eles não estão nas ruas, não estão armados, mas eles tinham pessoas lá dentro que facilitavam, com o desconhecimento da transportadora, obviamente. Tá? Houve um bloqueio de bens? Nesse momento, não. Doutor, uma outra dúvida com relação... Como é que eles faziam esse transporte de drogas? Eles usavam algumas cargas para esconder essas drogas e aí faziam a falsificação dos documentos? Ou, por exemplo, eles transportavam só drogas, mas nas embalagens havia a documentação de que era outra coisa? O que a gente pode observar aí no decurso das investigações é que, inicialmente, eles efetivamente compravam um material, emitiam a nota fiscal desse material e, na hora de fazer o transporte, ou ocultavam a droga dentro desse material, ou substituíam o material por drogas. Ou seja, a gente tinha notas fiscais legítimas, né, de compra de material efetivamente feito, mas o conteúdo declarado era falso. A gente percebeu que, com a evolução dessa organização para poder maximizar o lucro, eles passaram a falsificar as notas, porque aí eles não precisavam comprar esses materiais e colocavam toda essa encomenda dentro de caixas ou qualquer outro tipo de embalagem com notas fiscais frias, falsificadas. Os materiais eram diversos? Tipo, por exemplo, material de construção, eletrônicos? A gente pode mencionar aqui 2 apreensões bem específicas. A gente fez a apreensão de um forno, onde a droga estava toda dentro desse forno, e também de equipamentos agrícolas.